Portar maconha não é mais crime. É isso que estão dizendo por aí. Se você portar até 40 gramas de maconha, não tem mais nenhum ilícito penal, você não deve ser punido. Vamos entender isso de fato, de forma descomplicada, o que aconteceu com essa decisão do STF, para que você possa entender de uma vez por todas qual foi a razão pela qual o STF julgou desta forma. Eu sou Ilmar Muniz, sou advogado, professor de Direito, estou sempre aqui esclarecendo dúvidas de forma descomplicada para você sobre as questões jurídicas. Então, olha, segue a gente para estar sempre bem informado. O STF julgou recentemente que portar até 40 gramas de maconha para uso próprio não pode ser considerado um ilícito penal, com penalização criminal de ter a sua restrição de liberdade. Ele pode ter um ilícito que você vai pagar uma multa e que você vai ter lá as consequências do judiciário para entender o que deve ser feito no caso da posse dessa quantidade. Veja, eu sei que ficou um pouco complexo aqui, porque foi assim a decisão da STF, mas vamos entender isso sem ter o juridiquês. Veja, sempre que alguém era pego portando essa quantidade, ou um pouco mais, ou um pouco menos, ficava a critério do juiz determinar quem era traficante e quem era usuário. Não tinha lá uma questão esclarecedora de quanto que era a quantidade que uma pessoa era considerada usuário, e se for usuário não tinha prisão, tinha só questões de ter uma bronca do juiz, ter que frequentar um curso, não tinha prisão. Mas, se o juiz entendesse que aquilo era uma circunstância de tráfico de drogas, ele ia preso com pena que podia chegar a até 15 anos. Então essa discrepância, ou seja, essa diferença, sempre deixando a critério de alguém entender que de fato é isso ou é aquilo, acabava colocando muita gente na cadeia. E segundo o ministro Barroso, era necessário e foi necessário uma avaliação do Supremo Tribunal Federal para colocar a seguinte situação. Eu não vou mais avaliar se a pessoa está sendo presa num bairro chique ou no bairro pobre, porque era uma questão social, às vezes, que era sendo levada para dizer se era tráfico ou não. Eu tenho que ter uma base legal para entender o que é ou o que não é a questão da quantidade de drogas. Então, por isso, houve essa decisão para dizer, olha, não importa, se eu pegar você no bairro chique ou se eu pegar você num bairro pobre, com até 40 gramas de entorpecente, e você não estiver em circunstâncias que me garanta que você está traficando e não usando, eu não posso mais ter uma pena para você. Então eu vou deixar claro com a adesão do Supremo que, a partir de agora, a quantidade é essa, para que você não seja considerado traficante, independente se você está no bairro chique ou se você está no bairro pobre, se você tem muito dinheiro ou se você é vulnerável financeiramente. Isso foi uma questão entendida pelo próprio Supremo. O Supremo determinou isso como sendo a base do seu julgamento. Então, a partir de agora, pegou com 40 gramas e as circunstâncias, ou seja, eu não estava ali com uma balança de precisão, com sacolinhas para poder vender, então eu não posso ser considerado traficante, eu vou ser considerado usuário. E quando usuário, eu não posso ter uma pena de prisão, porque já era previsto isso no próprio artigo. A questão ficou só mais clara de fato, ou seja, agora passa a ser uma questão administrativa, que o direito tem que cuidar como sendo uma pessoa usuária e não criminosa. Esse foi o entendimento do Supremo. Então, para que você possa entender, pegou com 40 gramas, não está lá com características de tráfico de droga, você não pode ser considerado criminoso e sim usuário. Agora me diz aí, o que você achou dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Você concorda? Acha que de fato isso vai ajudar a sociedade ou não? Isso só vai prejudicar com essa nossa decisão? Comenta aqui, será o maior prazer saber a sua opinião sobre isso.